Eu quero falar para vocês nesse exato momento sobre o PPP. O que significa PPP? Ei, você aí, você já passou alguma vez por um sentimento de abandono, um sentimento às vezes de perseguição, de traição, até mesmo de rejeição? Pois é, eu queria falar nesse momento sobre uma pessoa, de uma figura ilustre, que traz a Bíblia Sagrada sobre José. José passou por isso tudo dentro da sua própria família. É isso mesmo. José tinha uma promessa na sua vida. E essa promessa incomodava os seus irmãos. Porque José era um ser humano, era um filho obediente, um servo fiel, um homem temente a Deus. E isso incomodava os seus próprios irmãos. Pois é, olha, o sentimento de tristeza, de traição, de angústia pode realmente ferir um ser humano. Mas José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Ele foi lançado dentro de um buraco e depois dentro desse buraco ele foi tirado e vendido como escravo. Você imagina esse sentimento de tristeza, de angústia, recebendo tudo isso em troca para os seus próprios irmãos. Pois é, conosco não é diferente. Quantas vezes nós sentimos, às vezes, um sentimento de tristeza, de angústia, de abandono? Pois é, eu quero falar para vocês nesse exato momento sobre o PPP. O que significa PPP? É promessa, processo e propósito. É isso mesmo. Olha, qual que é o propósito que você acha que Deus tem para a sua vida? Qual que é a promessa que Deus tem feito a cada um de nós? Olha, para nós que cremos na Bíblia Sagrada, nós cremos nos ensinamentos da Bíblia Sagrada, nós sabemos que há uma promessa sobre a nossa vida, há um propósito sobre nossa vida. Mas, para que a gente possa alcançar, para que a gente possa passar por esse PPP e chegar no final com a nossa vitória, é preciso passar por um processo, é preciso passar por um sério processo, porque ninguém alcança o pódio se não tiver um processo. Você já observou o processo da largata, a metamorfose da largata? Ela deixa de rastejar até chegar ao salvou, mas para ela deixar de rastejar até chegar ao voo, ela passa por um processo muito doloroso, que é o processo do casulo. Imagina, dentro do casulo, um lugar apertado, escuro, e ela ali geme, sente dor, vontade de sair de dentro, mas ela precisa passar por aquele processo para depois virar uma linda borboleta e alçar o seu belo voo. Assim é conosco mesmo. Primeiro nós precisamos de quê? Nós precisamos de uma promessa na nossa vida, e isso nós já temos. Que só de nós sermos imagem e semelhança do Criador, pessoal, já é uma promessa. Se eu sou imagem e semelhança do Criador, eu posso herdar as bênçãos, eu posso herdar aquilo que Ele nos prometeu através da sua palavra. Esse já é uma das maiores promessas dele para nossas vidas. Olha, a promessa que existe sobre a sua vida, ninguém pode tirar de você. Mas, como nós estamos falando do PPP, nós vamos seguir aqui, olha, passo a passo. Promessa. Eu creio que já tem uma promessa liberada para a sua vida. Se você crê nisso, você precisa primeiro aprender a passar pelo processo. E de repente esse processo, pessoal, às vezes ele é doloroso, às vezes é frio, às vezes o vento sopra contrário, às vezes tem perseguições, pedrada, pessoas acabam mal compreendendo, às vezes, o nosso agir, o nosso falar, às vezes somos mal compreendidos, somos julgados muitas vezes pela aparência. Esse é o processo. O processo, às vezes nós somos levados para o deserto, até mesmo para o fundo de um poço, para o fundo de um buraco. Esse processo que José passou, ele já tinha certeza que o Deus que ele servia iria livrar ele daquele buraco, iria livrar ele daquele sofrimento, e ele foi vendido como escravo. O que José se tornou? José se tornou um homem poderoso, o segundo governador do Egito. O primeiro era Faraó, e abaixo de Faraó, José governava, José mandava. E José, ele foi tão bem sucedido na vida, que ele depois ele serviu aos seus irmãos e aos seus pais num período de fome intensa no Egito. Quem foi buscar comida, quem foi buscar alimento no Egito? Os seus irmãos.
ele serviu toda a sua família depois. Então, quer dizer, ele passou por um processo dolorido. Processo dolorido. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu propósito, a missão de vida se cumpra na sua vida. PPP, processo, propósito, promessa, processo, propósito, promessa, processo e propósito. Eu tenho certeza que Deus já liberou essa promessa sobre a sua vida. Se você tomar posse, você pode ter certeza disso. Por mais dificuldade, por maior luta, por maior perseguição que você tenha aqui nessa terra, Deus vai te exaltar. Deus vai colocar você no lugar que você deve de estar. Mas Ele precisa usar a sua vida. Ele precisa que você passe pelo processo. O processo às vezes dói, às vezes nos sufoca, às vezes nos faz as pessoas, às vezes até nos abandonar. Traições, às vezes sentimento de abandono, sentimento de rejeição. Mas pode ter certeza, dentro de você há um gigante para ser despertado. Eu sempre falo isso. Dentro de cada um de nós há um gigante para ser despertado. E Deus vai honrar você no momento certo e na hora certa. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.